E vamos agora, em reverência, fazer a leitura da palavra do Senhor. Estou lendo João, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondendo-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus lhe disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que se nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei-lhes coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma maneira como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a palavra dele, pedindo a inspiração dele sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo venha encontrar lugar em nossos corações. Soberano Deus, amado Pai, eu te agradeço por esse propósito de jejum. Te agradeço porque eu creio que nesse tempo o Senhor tem fortalecido a muitos. O Senhor tem edificado, Senhor, corações, e o Senhor também tem operado o seu sobrenatural. Nós não sabemos a dimensão e nem, Senhor, o alcance dessas sementes que temos plantado, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazê-las frutificar. E eu quero te pedir nesta noite, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha agir sobre os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco. Nós sempre criamos uma grande expectativa ao ler a Tua Palavra, ao pregar a Tua Palavra, ao ouvir a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco e que nesta fala o Senhor também opere, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Usa a minha vida, Senhor Deus, como instrumento para falar, ó Pai, somente aquilo que está no Teu coração e na Tua agenda, que eu possa expor a Tua palavra com fidelidade, Pai, e simplesmente para a glória do Teu santo nome. É a minha oração e eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém, meu irmão? Meus irmãos, nós, seguindo a linha do livro, a nossa devocional de hoje, tem falado sobre transformação durante toda essa semana. E hoje a transformação é na vida de Nicodemos. Mas nós vimos, por exemplo, falar sobre a transformação na vida de Zaqueu, a transformação que Deus operou na vida de Naamã, a transformação que Deus operou na mulher pecadora ontem, com a excelente palavra trazida pela pastora Kátia. E hoje nós vamos falar sobre a transformação que Jesus realizou na vida de Nicodemos. E o que há de semelhante nessas pessoas a não ser a transformação? Nada. Porque são pessoas completamente distintas,
de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, de pecados e de dificuldades diferentes, apontando a universalidade do Evangelho e mostrando que Jesus transforma qualquer tipo de pessoa. Sobre isso eu escrevi um texto nessa noite que eu queria ler aqui para vocês bem rapidamente e eu queria introduzir então essa mensagem. O Senhor Jesus se hospedou com publicanos, comeu com os religiosos, acolheu as prostitutas, tocou nos leprosos, curou oficiais romanos, conversou abertamente com as mulheres, foi servido por pessoas ricas, seguido pelas pobres, foi um negro que o ajudou a carregar sua cruz, ofereceu perdão ao ladrão na cruz e orou pelos soldados romanos que o torturavam. Nele não há acepção de pessoas, ofícios ou classes. Todos são bem-vindos ao seu amor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus quer transformar a todos, inclusive aqueles que todos acham que não precisam de transformação. Quero repetir essa frase. Jesus quer transformar a todos, inclusive aqueles que todos acham que não precisam de transformação. Você pode dizer aí comigo? Todos precisam de Jesus? Mais uma vez, diga aí comigo. Todos precisam de Jesus. Mais uma vez, para isso ficar gravado na sua mente. Todos precisam de Jesus. Mas o que é ter Jesus? Muitas vezes eu já preguei o evangelho para algumas pessoas dizendo, você precisa ter Jesus. E a pessoa respondeu para mim, mas eu tenho Jesus. Mas ter Jesus não é ser simpatizante dele. Ter Jesus não é apenas gostar ou seguir os seus ensinamentos. Ter Jesus não é ser um devoto de Jesus, não, eu sou devoto de Jesus. Ter Jesus é nascer de novo. Ter Jesus é nascer de novo. Posso ouvir um amém? E se tem alguém, irmãos, que todos diriam que não precisaria se converter, que já era uma pessoa do bem, de bem e eleita para o céu, esse alguém com certeza seria Nicodemos. A palavra Nicodemos é um nome que significa direcionado por Deus, aquele que é pelo povo, direcionado por Deus para o povo. E quando a gente olha para Nicodemos, segundo os padrões humanos, ele seria aquela pessoa que você fala, não, esse é do bem, esse é do bem, esse não precisa se converter. Por quê? Primeiro, ele era um dos principais fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica que se apegou à Torá, à lei de Deus, e eles eram criteriosíssimos. Eles eram criteriosos no sentido dos costumes, das tradições e também da leitura fidedigna do Torá e da tradição oral. Então, o grupo fariseu quer dizer separatista, era um grupo que tinha se reunido para se separar do mundo e se devotar 100% a Deus. E para ser considerado fariseu, para ser membro dessa seita, a pessoa tinha que ser conceituadíssima, uma pessoa de excelente reputação na sociedade e um estudioso da Torá. Nicodemos não só era fariseu, como ele era um dos principais fariseus. Ele era uma pessoa proeminente, era uma pessoa que liderava essa seita a despeito de Saulo. E ele também tinha o respeito da nação. A gente vê que aquele era um homem muito respeitado em Jerusalém. Então ele era a pessoa que tinha a melhor religião no lugar mais religioso. E se nós formos ler em João 19,
também encontra um outro detalhe a respeito da vida de Nicodemos. Ele também era rico. Era uma pessoa de muitas posses. Então, se você olhasse para Nicodemos, ele tinha a melhor religião, ele era líder dessa melhor religião, ele vivia numa capital religiosa, e ele ainda era uma pessoa economicamente bem-sucedida e de sucesso. Se alguém fosse pregar o evangelho dos dias de hoje para Nicodemos, com certeza ele não se converteria. Porque o evangelho que é pregado muitas vezes nos dias de hoje é isso. Ah, você está com a sua vida destruída. Ah, sua vida econômica não está bem. Você está devendo na praça. Ah, você não conquistou ainda o seu carro, sua casa própria, os seus sonhos, a sua autonomia financeira. Então venha para Jesus, que você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Nicodemos, se ouvisse o evangelho, ele ia falar assim, não, mas eu então sou abençoado por Deus, porque eu sou rico, porque eu tenho uma alta posição na sociedade, porque eu sou uma pessoa realizada. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Nicodemos foi até Jesus. O texto que nós lemos aqui fala que ele foi até Jesus de madrugada. E por que é que ele foi até Jesus de madrugada? Porque ele não queria que ninguém o visse. Então, durante a noite, ninguém iria reconhecer que ele foi até Jesus. Mas por que é que ele vai até Jesus? Acredito eu que porque, apesar de ele ter todas essas prerrogativas, todas essas qualidades, ele ainda tinha um vazio no seu coração. Ele ainda tinha uma inquietação na sua alma. Uma inquietação que o dinheiro não pôde suprir. Uma inquietação que a posição religiosa que ele tinha não conseguiu preencher. Um vazio que nada que era humano conseguia preencher. E Jesus estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E quando você lê o capítulo 2, o texto fala que Jesus, na ocasião da Páscoa, realizou muitos sinais, realizou muitos milagres. E muitos creram nele, mas o texto fala que Jesus não confiava na fé desses homens, porque era uma fé superficial. Mas com certeza Nicodemos, quando viu Jesus operar aqueles sinais, e talvez ouviu um pouco dos seus ensinamentos, viu em Jesus algo diferente. Algo além da religião. Algo além do farisaísmo que ele fazia parte. Algo além, talvez, das interpretações teológicas e teóricas da qual ele estava muito familiarizado. Algo além dos rituais religiosos dos quais ele liderava, coordenava e participava. Talvez ele olhou para aquele Galileu de Nazaré e falou, esse aí tem algo diferente. Esse aí tem algo que a minha alma anseia, que a minha alma busca. E ele vai até Jesus nessa perspectiva. E ele fala, Senhor, sabemos que tu és mestre enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for enviado por Deus. E Jesus sabia que Nicodemos era uma alma culta, uma pessoa inteligente, e ele quis colocar um contrassenso em Nicodemos, falando de coisas espirituais, das quais Nicodemos não conhecia, embora dominasse a religião. Quero dizer uma coisa para você, meu querido. A religião não é suficiente. A religião pode te dar uma roupa de ética, uma roupa de comportamento, ela pode te dar um código moral, pode te dar até uma ideologia, mas a religião não pode suprir a fome e a sede que nós temos no nosso coração pelo Deus vivo. Nenhum cargo religioso, nenhuma posição religiosa e nenhum conhecimento teológico ou teórico pode suprir o vazio de Deus que existe dentro de cada ser humano. Posso ouvir um amém?
E Jesus então conversa com Nicodemos, e eu queria falar um pouco sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos, olhando aqui para o relógio. Jesus fala assim: para ver o reino de Deus, Nicodemos, todos precisam nascer de novo. Ver o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, todos precisam nascer de novo. Para ver e entrar no reino de Deus, tem dois sentidos. Para ver significa a compreensão, o entendimento. Irmãos, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais são loucura. As coisas espirituais, as coisas do reino de Deus são muito loucas. Posso ouvir um amém? É doideira. Por quê? Porque com a mente humana e com a nossa natureza humana, nós não conseguimos compreender as coisas espirituais. Então Jesus falou assim: olha, para você ver o reino de Deus, para você compreender o reino de Deus, você precisa nascer de novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se entendem ou se discernem espiritualmente. 1 aos Coríntios 1,18, Paulo falando ainda dessa tema, ele fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que conhecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você que é cristão, que me assiste agora, você já parou para pensar nas loucuras que a gente acredita? É loucura, gente. A gente acreditar que a gente vai morar num céu que a gente nunca foi lá. É loucura a gente acreditar que o nosso passaporte para essa eternidade é o sacrifício de alguém que a gente nunca viu, que viveu na Palestina há 2020 anos atrás. E a gente acredita que porque ele morreu numa cruz, isso me alcança depois de não sei quantos, 20 séculos depois, e isso vai me levar para o céu. Que loucura! É isso que a gente acredita. A gente acredita que quando a gente perde, a gente ganha. E quando a gente dá, a gente recebe. E quando a gente morre, é que a gente vive. E essas coisas não são compreendidas pela natureza humana. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, para que a gente possa compreender as coisas de Deus, a gente precisa receber a natureza de Deus. Posso ouvir um amém? Ninguém consegue compreender as coisas de Deus se não tiver a natureza de Deus. Assim como ninguém consegue compreender as coisas do homem se não tiver a natureza do homem. Assim como eu não conseguirei nunca compreender a natureza dos cachorros, dos peixes, dos gatos, porque eu não tenho a natureza deles. Então, novo nascimento é o recebimento de uma nova natureza, uma natureza espiritual que vai se inclinar e entender as coisas do Espírito. Antes de eu falar disso, eu quero voltar no primeiro tópico que eu falei aqui, para contar uma experiência, até compartilhei com os irmãos. E ela faz todo sentido à luz dessa palavra. Meus irmãos, tem coisa melhor do que servir Jesus? Do que ser cheio do Espírito Santo? Do que ter o amor de Jesus no seu coração? Do que você ouvir a voz de Deus? Do que você ter instrumento de Deus? Tem coisa melhor? Para quem tem a natureza de Deus, não tem. Mas para quem não tem a natureza de Deus, isso é muito chato. Isso é muito letárgico. Isso é muito sem vida. E eu tive uma experiência que me deixou muito triste, mas me fez refletir nessa situação. Uma experiência simples. Eu cheguei em casa no domingo, nós tivemos um culto aqui maravilhoso, foi um culto glorioso, e eu estava assistindo a palavra do culto, porque geralmente eu assisto depois as palavras do culto. E aí estava assistindo a palavra do culto no YouTube, e eu vi ali tipo uma live.
Live do Caneta Azul. Vocês conhecem o Caneta Azul? Caneta Azul, azul caneta? E quando eu olhei para aquela live, tinham 25 mil pessoas assistindo. E aquilo me deu uma tristeza no coração. Por quê? Porque nas nossas lives a gente tem 50, 60, quando tá cheio. E a gente está falando de algo que traz vida, de algo que traz transformação, de algo que cura, de algo que leva para a eternidade. Mas o homem natural não compreende, ele prefere assistir Azul Caneta, ele prefere o Big Brother, ele prefere ali o jogo do Corinthians, ele prefere, né, as coisas desse mundo, porque ele não tem a natureza que inclina ele a entender as coisas de Deus. Quando a gente recebe o novo nascimento, a gente recebe uma natureza espiritual que vai se inclinar para as coisas espirituais. Em Ezequiel 36, versículo de número 26 e 27, diz assim: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Nicodemos, você não entende as coisas do espírito porque você não nasceu de novo. Quem nasce da carne gosta das coisas da carne, gosta do azul caneta. Mas quem nasce do espírito vai gostar das coisas do espírito. E eu escrevi uma ilustração aqui que eu ouvi uma vez do Boff. E eu queria ler aqui bem rapidamente, mas é bem interessante que ilustra essa natureza. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia e o colocou num galinheiro junto às galinhas. Ele cresceu como uma galinha. Depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: Esse pássaro não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o homem, é uma águia, mas eu criei como uma galinha. Ele não é mais águia, ele agora é uma galinha, como as outras. Não, retrucou o naturalista, ele é e sempre será uma águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, insistiu o camponês, ela virou uma galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. A primeira prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando, disse: Já que você é de fato uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia ficou sentada sobre o seu braço, estendido, e olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou junto delas. O camponês comentou: Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. A segunda prova. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto de casa e sussurrou-lhe: Águia, já que você é uma águia, abre as suas asas e voe. Mas quando a águia viu embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi parar junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Ele disse: Eu havia dito, ela virou uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista, ela é águia e possui um coração de águia. Vamos experimentar ainda mais uma vez. A terceira prova. No dia seguinte, o naturalista e o camponês se levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-no para o alto de uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos da montanha. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: Águia, já que você é uma águia e você pertence ao céu e não à terra, abra as suas asas e voe. A águia olhou ao redor,
tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista o segurou firmemente, bem na direção do sol, de sorte que os seus olhos pudessem encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto Oriente. Foi quando ela abriu as suas potentes asas, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar, e voar para o alto, e voar cada vez mais alto, e nunca mais retornou. Essa história foi extraída de um artigo escrita por Leonard Boff. Irmãos, você só vai compreender e voar e viver as coisas do Espírito e sentir a brisa do Espírito, o poder de Deus, o amor de Jesus, se você receber a natureza de Deus, a natureza de um salvo. Assim como uma águia só pode ser uma águia porque ela tem a natureza de águia, uma galinha só pode ser uma galinha porque ela tem a natureza de galinha. Jesus estava falando para Nicodemos, você só vai entender as coisas do Espírito se você tiver a natureza do Espírito. Não é aqui que se entende Deus. Posso ouvir um amém? E Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Isso significa que o novo nascimento é algo que ninguém pode operar, mas só o próprio Deus. Não há religião, irmãos, não há doutrina, não há dogma, não há homem que possa fazer alguém nascer de novo, mas só o próprio Deus. E Ele faz isso quando a gente ouve o Evangelho. Esse Evangelho faz a gente nascer de novo. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá um novo coração. Eu não posso fazer você nascer de novo. E você que já nasceu de novo não pode fazer outra pessoa nascer de novo. Isso é obra única, exclusiva e totalitária de Deus. Mas nós podemos orar, nós podemos pregar, anunciar o novo nascimento e crer que o vento do Espírito vai levar essas pessoas ao encontro glorioso com Jesus Cristo. Esse encontro que transforma, que cura e que restaura. Posso ouvir um amém? A obra de novo nascimento é só Jesus que pode dar. Nicodemos nasceu de novo. Nicodemos, depois dessa experiência, foi transformado. E a última palavra que Jesus disse para Nicodemos, e eu quero terminar com ela, ele fala assim: Nicodemos, você vai nascer de novo, você vai entender as coisas do Espírito, se você olhar para mim. E ele usa um exemplo assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Ele usa uma citação de Êxodo, não quero me deter nisso agora, mas ele fala assim: assim o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Posso ouvir um amém? Irmãos, Jesus assumiu somente para ele a prerrogativa de nos dar a salvação. Jesus não divide a obra da salvação com as obras. Jesus não divide a obra da salvação com boas ações. Jesus não divide a obra da salvação com boa ética. Jesus não divide a obra da salvação com religião alguma, com crença alguma, com denominação alguma. Nicodemos, para você ser salvo, não basta você ser fariseu, não basta você ser ético, não basta você ser rico e bem-sucedido. Para você ser salvo, você precisa olhar para mim no madeiro, porque é ali que a salvação vai vir. Meus irmãos, não importa a religião, não importam as boas ações, no que diz respeito à salvação, só Jesus pode salvar. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Em Efésios 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Atos 4:12, diz assim o escritor Lucas: porque há um só Deus. Não, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, que eu confundi aqui com 1 Timóteo 2:5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Salvação, ligação com Deus, está em olhar para o Cristo do Calvário. A nossa religião pode nos dar um bom código moral, pode nos dar uma boa posição de status na sociedade, os bens materiais podem nos dar conforto, mas a salvação e o contato verdadeiro com Deus, o novo nascimento e ter a natureza de Deus que faz a gente entrar no reino de Deus e perceber o reino de Deus, essa vem através de Jesus. Se você não fez isso, eu quero convidar você hoje a confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e orar para que Ele te dê um novo nascimento, para que você receba a natureza superior à natureza de águia, mas a natureza de filho de Deus, herdeiro de Cristo, alguém que nasceu do Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse sentido, meu irmão. E se você, irmão, sente que você tem religião, sente que você tem boas obras, mas sabe no fundo que isso não é suficiente, creia em Jesus. E se você tem familiares que você fala, não, essa pessoa vai ser salva porque ela é uma boa pessoa, porque ela não faz mal para ninguém, ela é um bom marido. Não é isso que leva para o céu. O que leva para o céu é se arrepender e crer em Jesus. Todos precisam de Jesus. Todos precisam nascer de novo, inclusive aqueles que a gente acha que não precisam, como Nicodemos. Posso ouvir um amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela universalidade do Evangelho, porque o Evangelho é para todos, e ele pode alcançar o mais religioso e o mais vil pecador, pode alcançar o publicano, pode alcançar o fariseu, pode alcançar o evangélico, o católico, o espírita, o pentecostal, o tradicional. O Evangelho, Senhor, não é uma religião, mas o Evangelho é uma pessoa, Jesus. Jesus nos dá para quem me assiste agora, que ainda não nasceu de novo, essa experiência, Senhor. E para aqueles que já nasceram de novo, nos dá, Senhor, o entendimento de levar esta mensagem, de que ninguém vai entender o reino de Deus e nem entrar nele, sem antes, Senhor, nascer de novo, Senhor. Ah, Senhor Deus, transforma, porque o Senhor não é o Deus de mudanças, o Senhor é o Deus de transformação. Assim como o Senhor transformou Nicodemos, que passou a te defender diante do Sinédrio, que, Senhor Deus, doou, Senhor Deus, uma fortuna para o seu funeral e também esteve ali de Arimateia em busca do seu corpo, no seu sepultamento, que se tornou, Senhor Deus, de um religioso a um discípulo. Há muitas pessoas que são religiosas hoje, Senhor, mas que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor. Há muitas senhoras e senhores, ó Pai, que têm uma religião, uma tradição religiosa, mas nunca nasceram de novo, Senhor. Há muitos filhos de crentes que frequentam a igreja há anos, Pai, que ocupam até cargos eclesiásticos e ministeriais, mas que nunca nasceram de novo, Senhor. E eu te peço por esta humilde palavra, que o Senhor venha trazer essa experiência, esse despertamento, Senhor. Sopra, ó vento do Espírito, aonde o Senhor quiser,
e age de uma forma sobrenatural. É a minha oração e eu faço ela em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.